Amém. Diga comigo, é tempo de renovar a mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É necessário que você tenha um processo de renovação, de transformação da sua mente. Esse processo pode ter início, mas ele nunca tem um fim. Ele é um processo constante. A Bíblia fala sobre o crescimento, né? De glória em glória, de vitória em vitória, né? De fé em fé. Quando a Bíblia faz essas repetições, ela está falando sobre um ciclo, sobre algo que começa, mas não termina. Não importa qual é o patamar que você já atingiu do seu conhecimento de Deus, da sua vida espiritual, do seu conhecimento bíblico, da transformação do seu caráter, não exista nada que você já não tenha atingido que Deus não possa ampliar. Até porque como entender a profundidade de Deus, né? Como entender a profundidade de Deus se não for cada vez crescendo mais de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória? Como eu havia prometido para você, nós tivemos uma pausa. Eu estou trazendo esse estudo sobre a transformação da mente para você, porque tivemos a Santa Ceia no domingo passado e o Bispo Odovalho entra pregando. A gente não interrompe isso, né? Mas eu quero dar continuidade. Eu tinha falado para você que o próximo encontro nosso, eu ia falar sobre a mente como um campo de batalha. A mente como lugar onde você trava as suas guerras. As suas guerras não estão lá fora. Sabe, a Bíblia fala sobre o homem, em Provérbios a Bíblia fala sobre o homem que acorda e fala assim: eu não vou sair hoje não, porque tem um leão lá fora. Fala sobre preguiça, né? Sobre essas coisas, coisa que acontece com todos nós. Tem aquele dia que você não queria sair da cama, não tem? Mas ele arruma um argumento, né? Tem um leão lá fora, eu não vou sair porque tem um leão lá fora. Claro que o leão é um animal perigoso, se ele estiver lá fora não é hora de sair mesmo. Mas esse é argumento, isso aí é coisa que a gente muitas vezes coloca para dar desculpa, para não fazer aquilo que precisa ser feito. Isso já é um sinal de que a mente precisa ser transformada, de que a mente precisa ser renovada, né? E tudo isso está no nível da mente. De fato, o problema não é o leão que está lá fora, mas é como você está pensando. Porque e se esse leão ficar lá fora e não sair mais? Você vai ficar assim o resto da vida? Você vai morrer de fome dentro da sua casa trancado? Ou você vai começar a botar para funcionar esse negócio que Deus te deu, e você vai começar a tentar enxergar por outra ótica soluções para aquela situação iminente que está lá do lado de fora. Talvez você tenha uma surpresa e descubra que aquilo não era um leão, era outro barulho qualquer, de qualquer animal inofensivo, de qualquer situação, menos do leão que você estava pensando que estava acontecendo. Primeiro versículo que a gente vai trabalhar hoje, e eu vou pedir para o Luan, que está lá na mídia hoje. Beleza, Léo, tá jóia. Então, cara, você vai ter que ter fogo no dedo hoje, cara. Você vai ter que ter fogo no dedo. Hoje nós vamos expor a palavra de Deus aqui. Quem quer um banho da palavra de Deus hoje aqui? Em nome de Jesus, quero trazer algo muito poderoso para você. A mente como campo de batalha. Vamos lá, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Vamos começar com esse conceito. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o que, gente? Guardo o meu coração. A Bíblia dá uma razão, né? O Salomão, que escreveu esse provérbio, ele diz, tudo que você tem que guardar, a coisa mais importante que você precisa cuidar, guardar é cuidar, proteger, é o seu coração. E ele dá um porquê, porque dele procedem as fontes da vida. Quer dizer, a vida é resultado do que jorra a partir do coração. Quando você tem coração, claro que a gente fala coração por causa do pensamento, né? Mas trabalha muito com a questão da emoção. Toda vez que coração é confundido com mente, está trabalhando de forma específica mais a questão da emoção. E as emoções, elas têm um potencial, um poder de modular o comportamento do ser humano, de fazer ele dizer não na hora de dizer sim, de fazer ele dizer sim na hora de dizer não, de hora de falar talvez na hora que devia decidir, né? De dar um passo em falso quando devia esperar. A emoção, ela tem essa propriedade que, se ela for mal resolvida, né, ela pode te causar um problema, te gerar uma cilada. E o que esse versículo está dizendo? Que o pensamento, ele é algo poderosíssimo. Controlado, o pensamento é uma bênção, mas descontrolado, o pensamento é um perigo. Nesse mundo que a gente tem, o que mais importa, as aparências, né? A palavra de Deus, ela sempre vem na contramão e ela aponta para o invisível, sempre falando, está na mente.
Enquanto nós estamos procurando problema nas pessoas, procurando problema nas instituições bancárias, procurando problema no dia a dia, no mundo lá fora, Deus pega e na sua palavra fala, é dentro. Antes você tem um problema lá fora, você está tendo um problema aqui dentro. É aqui que a coisa está acontecendo, é aqui que ela precisa ser resolvida antes de tudo. É ali no silêncio dos pensamentos que as grandes batalhas espirituais são travadas de forma verdadeira. Outro provérbio muito interessante, importante para a gente aqui, é o Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7, ele diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Diga para o seu vizinho, como você imagina na sua alma, assim você é. Alma no sentido coração, no sentido pensamentos, emoções, tá? Você não é definido por aquilo que você faz. Você viu, menino, o que foi que você fez? Olha para o seu vizinho, faz assim, ó, pega o dedo assim comigo, aperta o botão, agora faz tempo. Resposta errada. Você viu o que você fez? Errado. Por que você agiu assim? O que te levou ao ato? Começou aqui. Começou aqui. A gente tem um tempo entre o erro e pensar o erro, e a decisão que levou ao erro. Nesse período, pode ser até um lapso de tempo, a gente consegue interceptar as coisas, tem um pensamento acontecendo ali dentro. As pessoas não são definidas pelo que fazem, elas são definidas pelo que pensam, é o caráter. A ideia, ela é a mãe do comportamento. Anota isso. A tua ideia, teu pensamento é a mãe do teu comportamento. Antes de todo comportamento, teve uma ideia. Antes de uma escolha, teve uma construção mental, uma elaboração à base de pensamentos que foram formulados, que você tinha domínio sobre eles, podia trabalhá-los. Antes de um pecado, houve um pensamento que não foi confrontado por aquilo que é valor, por aquilo que é princípio, que procede daquilo que a gente conhece, que é a palavra do Senhor. A mente, ela é o território onde o inimigo procura lançar as mentiras dele. O diabo não quer ficar mentindo para fora, o diabo quer mentir para dentro. Tudo que ele precisa é fazer você acreditar numa mentira a seu próprio respeito. Aí é que começa a sua derrota, a minha derrota. Quando o inimigo com as suas mentiras nos fazem acreditar. Se a mente é o território onde o inimigo quer lançar mentira, também é o território onde o Espírito Santo de Deus quer estabelecer a sua verdade. Para quem nós daremos? Pergunta para o seu vizinho, para qual dos dois você está disposto a dar o seu ouvido? Para o diabo que mente ou para o Espírito que fala a verdade? Diga, eu escolhi ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo quer pôr a verdade. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Segura aí, Léo, segura aí. Olha só, aqui é Jesus. Jesus evoca o uso do termo coração para explicar o procedimento pecaminoso. Ele diz, do coração procedem os maus desígnios. O que é um desígnio? É um desejo com um propósito. Isso é um desígnio, um desejo com um propósito. Aí veja só, se ele é um desejo, ele foi pensado, ele foi sentido, para daí então ele ser executado. Quer dizer, tem um interstício, tem um prazo, onde as coisas estão processando e acontecendo. Eles podem ser discernidos e eles podem ser neutralizados. Se houver valores e princípios suficientes que digam para você, por esse caminho é destruição, você vai conseguir interceptar isso aqui. A sua própria razão, por meio dos valores que você tem, vão te ajudar a dizer basta para esse negócio. Homicídios, olha lá, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmios, que é base de tudo que tem de porcaria por aí, que a gente muitas vezes acaba fazendo e depois, está feito, e é ruim. A batalha pela libertação
E a batalha pela sua santidade começa num lugar onde ninguém vê e só você acessa. Aqui, na sua mente, na sua mente. Então vamos lá, eu quero passar a te dar alguns pontos. O primeiro deles é o poder do pensamento segundo a palavra de Deus. Digo, o pensamento tem um poder e a palavra pode te orientar no que pensar. Vamos lá em Filipenses capítulo 4 versículo 8, alguns conceitos que o apóstolo Paulo nos dá. Filipenses 4:8, vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Olha para o teu irmão, toca o ombro dele, aponta para a tela, fala: ó, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, irmão. O nome disso aqui é bússola. Quem sabe o que é esse negócio? Bússola. Parece um reloginho, né? Mas tem lá a rosa dos ventos: norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudeste, sei lá mais que este. Tem lá, não tem? O botãozinho vermelho, o ponteirinho vermelho, ele tem uma atração magnética, está sempre apontando para o norte. Então você consegue saber por isso para onde que é o rumo certo de cada coisa. Então alguém diz para você: vai a sudeste, vai tantos quilômetros linha reta a sudeste. Eu servi o exército, e quando eu servi o exército, a gente foi ensinado em instruções a como nos orientar em lugares que a gente não fazia ideia onde estava, para poder chegar onde precisava, nem sem saber para onde era. Tudo que a gente tinha era uma bússola. Com aquele negócio a gente conseguia chegar. E é interessantíssimo como de fato funcionava. De fato funcionava. A gente aprendeu técnicas como, por exemplo, saber quantos passos nossos dava 100 metros. Então, pelo número de passos, a gente sabia que já tinha andado 100 metros, 200 metros, 300 metros, 1 quilômetro. A gente andava contando e se orientando por aquele negócio. E ele nunca deixava a gente perder a rota, nunca deixava perder o rumo. Isso aqui é uma bússola de Deus para a minha vida, para a tua vida, para o nosso procedimento. Qual é o crivo para as nossas decisões? Qual é o crivo para as nossas escolhas que vão levar a gente para resultados abençoados? Tudo que é verdadeiro, quer dizer, se tiver alguma coisa dúbia, falsa, confusa, não serve. Tudo que é respeitável, se tiver alguma coisa que gera problema ali, né, para a sua reputação, sai fora. Tudo que é justo, se tiver qualquer coisa que fica ruim para alguém, para ficar bom para você, não serve. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude tem, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha, pensar, diga comigo, pensar, mais forte, pensar é uma escolha, e eu tenho domínio. Eu já vi gente falar para mim que não conseguiu evitar, que o diabo botou aquele pensamento nela e ela não conseguiu resistir. Diabo poderoso esse, hein? Que coisa estranha. Ele consegue até bloquear uma coisa que Deus não acessa, o seu livre-arbítrio. Como assim eu não consegui? Olha para o seu vizinho e fala: como assim não consegui? Tem jeito, e a Bíblia diz que tem jeito, a questão é mudar a mente. Outra coisa, pensamento repetitivo se torna padrão. Pensamento repetitivo se torna padrão. Nós estamos vivendo um tempo de batalha ideológica na sociedade, um tal de marxismo cultural, entre outras vertentes ideológicas puxadas à linhagem esquerda, que é aquele negócio: conta uma mentira 1000 vezes até que ela se torne uma verdade. O nome disso é narrativa. Hoje em dia você não tem mais verdade e mentira, você tem narrativa. E a narrativa quer fazer você acreditar que o certo é errado e que o errado é certo. E assim, uma mentalidade social coletiva pervertida torna fácil a dominação. Macaco vê, macaco faz. Problema, né? Já parou para pensar, gente dominado?
mente dominada, acreditando que a mentira é verdade. Aí vem a palavra de Deus. Você sabe por que essa linha ideológica persegue tanto o cristianismo? Quer tanto que as igrejas fechem, que os pastores tenham sua reputação destruída, né? Que os conceitos judaico-cristãos que orientam a sociedade ocidental seja desconstruído, porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade liberta a mente das pessoas. Então precisa calar as pessoas, proibir cultos em escola, proibir cultos em praça pública, proibir discursos, conteúdo religioso em determinado lugar. Assim, você está vivendo esse tempo, você está vivendo esse momento, e nós precisamos ficar atentos. Vai determinar. Pensamento repetitivo se torna padrão. Às vezes você está pensando sempre a mesma coisa a teu respeito. Se eu perguntasse de você, o que você pensa de você nos momentos difíceis da vida? Talvez você repete muito aquele conceito ruim a seu respeito, e isso já está se tornando uma verdade no seu coração, no seu próprio ser. Sua autoestima está machucada, ferida, maculada. Há uma mentira contada a respeito de você, que nasceu para ser santo e filho de Deus, debaixo de uma graça. Se Deus, que é Deus, perdoa, por que você faz questão de se martirizar tanto, de se punir tanto? Não estou falando que a vida tem que ser levada à breca, mas ao mesmo tempo não dá para você ficar se autoflagelando, tentando buscar a sua redenção. Jesus já foi flagelado, Jesus já foi crucificado, Jesus já sangrou, Jesus já passou o escárnio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Ele venceu a morte e disse: toda a autoridade me foi dada, agora vão e ide fazer discípulos, libertando a mente das pessoas, levando-os a ser batizados, nascer nova criatura, transformado pela palavra, guiados pela bússola da palavra, pela unção do Espírito Santo de Deus, até a vida eterna, em nome de Jesus. Vamos lá, mais um. Paulo exorta, vamos ler, eu faço questão de ler, eu sei que você já decorou, mas é Romanos 12:2, vai lá, Romanos 12:2, um dos versículos mais decorados do mundo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, que existe e pode ser acessada por um caminho chamado renovação da mente. Converter nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha só, Papai do céu diz na sua palavra que Ele quer te dar as coisas que são agradáveis a você, do jeito certo. E é possível chegar lá, não existe impossível. A nossa transformação é sempre interior, ou seja, da mente para o comportamento. Fala, minha transformação começa aqui e reflete ali. Diga, é da mente para o comportamento. Levanta a mão quem acha que tem comportamento seu que precisa ser mudado de hoje para amanhã urgente. Hoje nós já vamos sair com alguma coisa mudada daqui. Quem recebe diz: em nome de Jesus eu recebo, amém? Então é de dentro para fora, e o inimigo sabe muito bem disso. Veja Efésios capítulo 6 versículo 16, Efésios 6,16, olha: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Faz assim comigo, ó. Faz assim, ó. Assim, ó. De novo. Não, assim, vamos lá. Entendeu, né? Acende o foguinho na ponta e na mente. Acende o foguinho na ponta e aí, sabe aquele pensamento que frita a sua cabeça? Faço ou não faço? Entro ou não entro? Vou ou não vou? Deixo ou não deixo? Compro ou não compro? Dou, empresto ou não empresto? Sabe aquela coisa? Aquela dúvida com toque de maldade, com toque de malícia. Eu sei que eu não devo, mas só hoje. Eu sei que não é bom, mas será que é tão ruim assim? E você fica num dilema, numa luta interior. Estou falando, o campo de batalha é onde? Na mente. É a luta mais difícil, tá? Então aqui está falando para você usar o escudo da fé,
pegar a palavra de Deus, crer no que ela diz e aplicar no seu pensamento para o seu procedimento, porque o inimigo, sabendo disso, está atirando pensamentos venenosos, inflamados na sua mente, distorcidos o tempo todo, atacando você com essas ideias, na surdina. Dardo inflamado são distorções contra os bons pensamentos que vêm de Deus. Ele quer inocular no seu pensamento as mentiras dele. Sabe por quê? Escreve que eu vou te falar, que a chave está aqui. Quem controla a sua mente controla o seu destino. Quem controla a sua mente controla o seu destino. Você pode escolher ser controlado pelo Espírito Santo e receber o destino que Ele quer te dar. Você pode escolher ser controlado pela guia da palavra de Deus e buscar o destino que ela tem para te dar. Ou você pode escolher ser controlado pelos seus próprios impulsos e esperar para ver onde eles te levam. Ou então você esperar para ser controlado sobre os ideólogos de plantão que tem por aí e ver aonde aquela ideologia vai dar para a sociedade ou simplesmente para você. Que escolha você faz? Quem controla a sua mente, controla seu pensamento. Outro ponto: pensamentos e emoções andam sempre conectados. Diga comigo: pensamentos e emoções andam sempre conectadas. Aquilo que você pensa gera o que você sente. Diga: eu penso, depois eu sinto. Não é eu sinto e penso, é eu penso e depois eu sinto. É o pensamento que gera o sentimento. Então as emoções vêm daquilo que você pensou antes. Aquilo que você sente alimenta aquilo que você pensa. Vira um ciclo contínuo. Olha só: primeiro eu penso, aí eu sinto, e porque eu sinto eu volto a pensar, que daí eu passo a sentir, que eu volto a pensar, e você fica ali, que nem o cachorrinho correndo atrás do rabinho, e não sai do lugar e nem alcança o objetivo, sempre girando. Você entra numa espiral de ansiedade, entra numa espiral de tristeza, numa espiral de raiva, numa espiral de paralisia espiritual. Você não sente mais a presença de Deus, o povo tudo chorando do teu lado no louvor, você assim, não sente nada. Não é que você não quer, é que por mais que você queira, você não consegue, você não sente, está bloqueado, está travado, não tem mais desejo de ler a Bíblia. Algumas pessoas se afastam da igreja, não faz mais sentido. Por que eu vou lá? Vou ficar em casa, amanhã eu tenho que trabalhar, não é? Vai lá, é outro culto igual ao outro. Achar que um culto é igual ao outro, cada culto é especial. Nós não temos cultos comuns. Quero ouvir um amém. Todo culto é especial. Não veio, desculpa, irmão, se você não estiver no vídeo, perdeu, simplesmente perdeu. O que aconteceu ali naquele dia, naquela hora, já era. Você perdeu mais uma etapa do seu crescimento. A neurociência, ela confirma isso, Nossa fé já nos leva às nossas convicções, mas a gente vê que a ciência, muitas vezes, ela vem de encontro, junto conosco, acaba confirmando aquilo que a Bíblia já dizia há muito tempo. Isso ela faz através de um negócio chamado terapia cognitivo-comportamental. Ela mostra, por exemplo, que padrões de pensamento moldam emoções que converte em ações, e os pensamentos distorcidos, eles geram sentimentos negativos que vão promover comportamentos prejudiciais, e depois que esse prejuízo acontece via comportamento, é que você se autoflagela, é que você se condena, que você se culpa. E o interessante da culpa, quando eu me culpo, por conta do que eu mesmo decidi, fiz e me dei mal, parece que eu preciso sofrer ainda mais para pagar aquilo que eu de fato fiz de errado. Afinal de contas, já que eu errei, eu mereço a punição. Aí você entra no calabouço da sua alma, no cárcere das suas emoções. Gente que se sente derrotada, não foram derrubadas pelas circunstâncias, mas pelos pensamentos envenenados que elas se deixaram inocular e aceitaram como uma verdade, uma mentira do diabo. Tem um neurocientista chamado David Burns. David Burns atestou que distorções do pensamento são como raízes dos transtornos de ansiedade e das vertentes de depressão. Começa tudo ali.
tá? Mais um ponto importante, já que nós estamos falando disso, bispo, dá para ser prático? Dá. Distorções de pensamento mais comuns, vamos lá, vamos ver se você identifica algum em você. Distorções de pensamento mais comum. O primeiro deles se chama filtro mental negativo. Diga comigo, filtro mental negativo. Sabe filtro? Quem coa café aí? Filtro. Café passa ali, por que você põe o filtro? Para o pó não ir para dentro da garrafa, ok? Filtro mental. A mente precisa ter filtro. Ou agora, e se esse filtro for poroso, tiver cheio de furinho, ele vai deixar passar impureza. Filtro mental negativo é assim: você só vê o que deu errado e ignora aquilo que está dando certo. Você só vê um que criticou, você não vê os outros 9 que aplaudiram. Você fica triste por um que agiu mal, mas não percebe que tem 8, 9, 10 te consolando na sua dor do seu lado. Isso acontece com pessoas com filtro mental negativo. Segunda distorção de pensamento mais comum é a generalização. Quer dizer, um erro, generalização, um erro vira sentença, vira uma sentença. Ah, eu sou assim mesmo, eu sempre falho. Ah, eu sou assim mesmo, eu nunca acerto. Ah, eu sou assim mesmo, eu não nasci. Afastem-se de mim, o problema sou eu. Generalização, por causa de uma situação que não deu errado de fato, eu generalizo e me acho inadequado. Terceiro é a personalização. Acaba assumindo a culpa de tudo, tudo é culpa minha, até pelo que não controla. A gente tem uma tendência louca para isso, inclusive em situações em que algo escapou das nossas mãos, e um acidente, uma fatalidade, alguma coisa, e aí então a gente começa a se culpar e se punir por conta daquilo. A culpa foi minha, se eu tivesse feito, mas até tudo bem, mas e aquilo que eu não controlo? Por que eu sou culpado por aquilo que eu não controlo? Quarta distorção é o pensamento tudo ou nada, ou se você quiser 8 ou 80, não é? Como ele funciona? Ou eu sou o perfeito, ou eu sou o fracassado. Não tem como estar num processo? Não tem como poder melhorar mais do que já é bom? Não tem como você entender que se não está bom, ainda pode também ser melhorado? Ou a pessoa aqui que nasce o narcisista, ou aqui que nasce o pessimista, um dos dois, né? Quando o pensamento é tudo ou nada. A outra distorção se chama leitura mental. O que é isso? Alguém tem o poder de ler tua mente, gente? Tecnicamente não, mas você acredita que algumas pessoas leem? Sério? Eu acredito que algumas pessoas leem a minha mente. Sim, porque tem hora que você tem certeza que os outros pensam mal de você, mesmo não tendo evidência nenhuma, e aí você fala, fulano não vai com a minha cara, fulano olhou para mim com uma cara ruim, fulano não sei o que, pensa assim de mim. Você acha que eu não sei que ele está rindo ali, mas elogiou minha roupa, mas era ironia, ele queria zombar. Você não tem evidência nenhuma de que é isso, você não deu benefício de dúvida nenhuma, mas você já leu a mente da pessoa já, né? Você podia ganhar dinheiro com isso, tirar um proveito, né? E por fim, o raciocínio emocional. Como é que ele funciona? Ele acha que o que sente é a verdade. Eu me sinto inútil, então eu sou inútil. Eu me sinto inadequado, então eu sou inadequado. Cuidado, diga para o seu vizinho, vigia. Escuta uma coisa, esses pensamentos não são apenas disfuncionais, eles são mentiras do diabo. Quero ouvir um amém aí. Amém, diga, está amarrado. Põe a mão na sua mente, diga, está amarrado. Diga, eu rejeito, quebro, renuncio essas distorções mentais, em nome de Jesus. Diga, os meus pensamentos são os pensamentos do Senhor nosso Deus, tá bem? Amém? Então esses pensamentos não são, eles são mentiras. Toda mentira que você acredita rouba uma parte da identidade que Deus te deu, tá? Vamos lá para a gente prosseguir aqui. Pensamentos versus emoções, também de uma forma prática. Lembra que eu falei? Pensamentos geram, fala comigo, pensamentos são raízes das emoções.
ok? E na prática, como funciona essa batalha? Pensamentos versus emoções. O tempo que a gente vive, ele é cheio de duas coisas. Nosso tempo: excesso de informação e comparação constante. Duas coisas tem no nosso tempo: excesso de informação e comparação constante. A mente da gente vive num estado de alerta. Ela vive alimentada por estímulos que só fazem por roubar a nossa saúde emocional. Você quer ver o exemplo? Está muito fácil, está perto de mim, está perto de você. Redes sociais, noticiário caótico, conversação tóxica, tudo isso fica ativando o pensamento negativo que gera emoção corrosiva. A mulher, ela pega, abre o seu Instagram e vê lá no feed a influencer do corpo perfeito. Aquilo começa a gerar ansiedade nela. O homem, ele pega, abre lá o Instagram dele, ele vê o influencer do trio Parada Dura, dinheiro, carrão e mansão, que às vezes nem dele não é. Ou ele tirou foto com o carro de alguém, na casa de alguém, com o dinheiro que ele não tem. Tem 10% que é dono das coisas, os outros 90% não são dono de nada. Tem uns caras desses aí que até alugam os carros, os ambientes, tá bem? Para poder fazer as fotos, passando uma ideia de que eles são as pessoas de sucesso. E isso gera ansiedade em você também. Como é que pode esse menino de 17 anos, por causa das coisas da internet, olha o tanto que ele tem, eu estou aqui com 47, meu Deus do céu, ainda estou pensando o que eu vou ser quando crescer. Continue, não pare de pensar, porque nem tudo que você vê ali brilhando é ouro, tá? Falando em ouro, eu quero te dar uma dica de ouro, anota. Olha aí para o teu vizinho, fala, está escrevendo? Escreve aí, dica de ouro. A forma como você começa o dia importa. Começa o dia. Quando é que teu dia começa? O seu dia começa quando, após o sono da noite, você abre os seus olhos. Ali diz-se que começou o dia, mesmo que ainda estiver escuros, 4, 4:30, 5 horas da manhã, 5:30, 6, 6:30, 7 da manhã, A hora que você abre os seus olhos, desperta do seu sono da noite, você começou o seu dia. E a forma como você conhece o dia importa. Antes de você pegar o celular, pega a Bíblia, pega a palavra de Deus. Antes de você ler as mensagens, sabe, mas eu abri o celular, bispo, porque eu sei que tem o devocional, então deixa eu abrir aqui. Aí o devocional não entrou ainda, então deixa eu ver o que fulano está falando aqui, deixa eu ver o que está rolando no grupo aqui. Olha para o seu vizinho e fala para ele, lascou. Você já encheu, é a primeira informação da manhã, a primeira impressão é a quê? Fica, aí você resolve abrir vídeo de acidente, aí você resolve abrir vídeo lá roubaram mais um pouco do INSS, mas nem falar que a gente é preso por falar a verdade hoje em dia, Aí fizeram isso, aquilo outro, tal, complicado, Olha para o seu irmão, diga para ele, dê prioridade à voz de Deus. Devocional não entrou, abre a Bíblia. Está difícil de ler a Bíblia porque está embaçado ainda, põe um louvor para tocar, daquele bota você para cima, inspirador, que traz a presença de Deus. Aí depois você vai ver as outras coisas, tá? Primeiro lugar, o reino de Deus, depois as outras coisas, tá? Depois, vai buscar a presença que Deus te dá, ore para que Deus te dê sabedoria, habilidade para aquele dia, os desafios que você vai enfrentar. Dê prioridade à voz de Deus. Existe um poder, diga, poder de substituir mentiras por verdade. Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Põe a mão no seu coração, diga assim, ô fulano, fala teu nome, fala, ô fulano, está estressado por quê, meu filho? Está com medo do quê, meu filho? Diga, espera em Deus. Quem não espera em Deus, espera no problema. A esperança funciona para qualquer outra coisa. Só que a esperança fundamentada no problema, ela converte em desespero. A esperança fundamentada em Deus, converte em fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam,
É a convicção das coisas que eu não vejo. Eu sei que Deus vai acontecer. Davi aqui, por que ele escreveu desse jeito? Aqui Davi se confrontou. Quando ele percebeu o risco do que ele pensava e sentia, imediatamente ele acessou a fé na fidelidade de Deus como um antídoto com aquele veneno. O nome disso, sabe como é que é? Maturidade espiritual. Diga, pessoas espiritualmente maduras. Elas esperam em Deus e não nas circunstâncias, tá? Ele não negou as emoções, mas ele direcionou os pensamentos. Diga para o seu irmão, não negue as emoções, mas direcione seus pensamentos. As emoções existem, elas estão aí, não precisa negar, mas o seu pensamento precisa ser direcionado para que as coisas sejam revertidas. Aliás, você pode fazer esse exercício, vamos lá? Se você pensa, sou um fracasso, você declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Se eu penso que eu sou um fracasso, posso todas as coisas naqueles que me fortalece. Se você pensa, ninguém me ama, você vai declarar Jeremias 31:3, que diz, com amor eterno eu te amei. Como assim ninguém me ama? Deus me ama. Se você pensa, eu estou com medo, esse eu acho que é um dos pensamentos que mais acontece entre todos nós. Mas se você pensa, eu estou com medo, o que você vai declarar? Salmo 27, versículo 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quero ouvir um amém. Olha para o teu vizinho e diga para ele, você faz isso? Diga, passe a fazer. Vamos lá, 3 passos para você vencer a guerra na sua mente. 3 passinhos para você vencer a guerra na sua mente. Primeiro, reconheça. Sabe reconhecer o território? Reconheça que níveis de pensamento você tem. Aí você dá para ele o nome. Dê um nome para aquilo que você está pensando. Sabe jogo de verdadeiro ou falso? Estou pensando isso, verdadeiro ou falso? De acordo com a palavra, falso, marca. Estou pensando isso, de acordo com a palavra, verdadeiro, marca. É assim que você vai trabalhar. Primeiro você sonda o seu pensamento, depois você dá para ele a qualidade dele, mentira ou verdade, de acordo com o quê? Com a Bíblia. Número 2, rejeita a mentira com a verdade. Eu detectei que eu estou completamente inseguro e amedrontado. Aí o Salmo 27, versículo 1 diz o que para mim? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? E eu vou ficar fazendo aquela declaração. Lembra da regra neurocientífica? Coisas várias vezes repetidas formam verdades. Então, se for para fazer uso desse negócio, faça uso com a palavra de Deus, formando a verdade no seu interior. E terceiro, repita essa verdade persistentemente. É a repetição. A repetição vai construir novos caminhos neurais, mentais para você, vão renovar a sua mente. O que a Bíblia diz a respeito disso? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Vai. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o quê? Todo pensamento à obediência de Cristo. Quem é que você está obedecendo? Crise ou Cristo? Pergunta para o seu vizinho, você obedece a Cristo ou obedece a crise? Leve o seu pensamento cativo. Como que eu faço isso? Minha alma, louve ao Senhor. Minha alma, está temendo o quê? Né? A quem temerei? O Senhor é minha luz. Coloca a palavra de Deus no lugar daquela dúvida, daquele pensamento. Isso é um ato de guerra espiritual, porque é aqui que o inimigo está atirando. A mente não é um campo neutro. Ou ela é regida pela fé, ou ela é dominada pelo desespero. Escolha quem domina. Lembra? Aquilo que domina teu pensamento, decide o teu destino. Então vamos lá, estamos fechando. Práticas que protegem a sua mente. Práticas que protegem a sua mente. Número 1, ore quando acorda, antes de interagir com coisas externas. Uma oração curta que seja. Senhor, obrigado, mais um dia. Senhor, abre as portas que estão trancadas, me dá sabedoria, livra meus pés do laço, põe teu anjo do meu lado.
Eu confio no teu cuidado, na tua fidelidade. Eu abençoo esse dia em nome de Jesus. Vai ser o dia mais produtivo. Problemas virão, mas as soluções de Deus serão maiores. Em nome de Jesus, eu creio. Coloca o teu dia. Segundo, alguns precisam de um diário de pensamento. Quem escreve coisa no caderninho aí, diário? Tem alguém que tem esse hábito? Eu não tenho, mas eu admiro demais isso daí. Tem pessoas que precisam disso. Eu, para estudar, às vezes eu estou com um caderno do lado, porque eu preciso escrever para entrar, né? Para entrar na minha cabeça. Às vezes eu preciso fazer assim. Então, alguns precisam desse diário do pensamento, escrevendo os padrões que precisam ser mudados. Pega a sua cadernetinha, coloca. Você pensou na hora, abre, anota. Teu bloquinho do celular, anota aqui, ó, detectei um padrão de pensamento que não está legal em mim. Número 3, você vai precisar memorizar alguns versículos. Eu sou do tempo que a gente nunca voltava da igreja sem decorar um versículo. Todo culto a gente decorava um versículo. Todo culto a gente decorava um versículo. Então memorize versículos que vão ser antídotos, que vão combater as mentiras e vão fortalecer sua identidade de Cristo, tá? Número 4, evite, presta bem atenção, evite conteúdos e pessoas que alimentam a sua insegurança ou seus maus desejos. Gente crítica, tóxica, zombaria, desrespeito, comparação, gente incrédula. Você não pode muitas vezes virar as costas para eles, mas você não pode estar na roda. Lembra? Bem-aventurado quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é afortunado, feliz, porque não vai sair de lá contaminado. Agora, você só fica no meio. Você não tem que repreender ninguém, pagar de moralista. Você só não pode ficar ali naquele ambiente recebendo aquela informação que te faz mal. E número 5, celebre cada vitória mental que você tiver. Quando você detectar que você conseguiu dar um passo, rompeu com um hábito, rompeu com um vício, rompeu com um pecado, celebre isso, faz uma oferta no altar. Senhor, oferta de gratidão, vem no altar. Senhor, hoje eu não vim para pedir, hoje eu vim para agradecer, porque o Senhor já me deu, né? A obra que o Senhor começou em mim, eu creio, ela é fiel para completar até a volta do meu Cristo. Eu vou estar noiva, ataviada, preparado para encontrar com Ele em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos fechar com o versículo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 17. 2 Coríntios 6, do 14 ao 17. Não vos ponhais, preste bem atenção, que eu acabei de falar, está aqui, ó. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade ou que associação pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas vira? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Presta atenção nisso: habitarei e andarei, entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga comigo: habitarei e andarei entre eles. Ele não está sentado numa dessas cadeiras, ele está sentado no trono do nosso coração. Habitarei e andarei entre eles. E o 17: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Diga santificação. Separação é santificação. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. A sua santificação te leva para o abraço de Deus. Se você ficar debaixo, escuta, não tem como a gente não viver em sociedade, não tem como a gente não conviver em família, não tem como a gente não estar em um ambiente onde tem mais pessoas trabalhando, correto? A questão não é, como eu já disse, virar as costas e negar pessoas, mas é não ficar debaixo daquele ambiente de influência. A sua influência é a palavra de Deus, tá? Sua mente é o lugar onde Deus deseja habitar, mas também é o lugar que o inimigo quer invadir.
Então tome muito cuidado. Olha para o seu vizinho, dá o melhor conselho que você pode dar para ele hoje. Estende a mão para ele, faz uma cara de profeta. Isso, eu não sabia que profeta tinha essa cara não. Gostei. Isso, faz cara de profeta, olha para ele, estende a mão, diga: assim diz o Senhor, vigia. Quero ouvir um amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Vamos nos colocar de pé.